Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Taverna de Valhalla reformulado. E eu sou o Pedro Yuri, seu taverneiro, e eu estou aqui com o Luquinha. Diga oi, Luquinha. Saudações, pessoal. Espero que vocês estejam bem e luta para conseguir estar aqui. Tem ideia do esforço que a gente está fazendo para conseguir manter esse negócio em pé. E eu estou aqui com o DJ. Diga oi, DJ. Olá, amigos. Contra tudo e contra todos estamos vivos. Não fomos expulsos do país e nem estamos presos, né, cara? Uma vitória após a outra. Ainda não fomos expulsos do país e nem fomos presos. Ainda. É possível. Ainda é a palavra-chave, entendeu? Ainda. Mas é aquilo. É aquilo. O futuro a Deus pertence. O agora a gente tá aqui. Sim, senhores. Como estamos reformulados, vamos fazer uma coisa que a gente não fazia, que por isso que talvez não foi necessária a reformulação, que é vamos surfar no hype. E qual é o hype de agora? É X-Men 97. Então vamos falar de X-Men. Exatamente. Para quem não sabe, os X-Men, eles foram, obviamente, criados pelo Walt Stan Lee. Talvez muitos não saibam disso, mas assim, ele não criou querendo expandir um mundo, querendo criar uma raça. O Stan Lee já disse, eu não sei se ele disse em entrevista, ele falou isso no rodapé de quadrinho, eu não me lembro. Acho que foi no rodapé de quadrinho que ele falou. Tipo, perguntaram, pô, Stanley, por que você criou os mutantes? Aí ele, porque eu tava cansado de criar a história de origem. Não, foi literalmente assim. O editor da Marvel na época chegou pro Stan Lee e falou, Stan Lee, preciso que você crie uma nova equipe de heróis. Stan Lee falou, caraca, vou ter que pensar em história de origem pra uma equipe inteira, lascou. Nisso, a esposa do Stan Lee chegou e falou, por que eles não nascem com poderes? Nesse momento, tipo assim, o Stan Lee transcendeu, tá ligado? Ele falou, veio os anjinhos cantando, sabe? Aquela iluminação do céu, aquela epifania. Pois é, aí as primeiras... É porque assim, essa história de como existiram os mutantes é uma bagunça do cacete. Os quadrinhos. A primeira explicação que foi, acho que durou até antes de reformular os X-Men, era que o Gene X era a evolução do Homo sapiens. Essa foi... É a explicação mais famosa. Sim, é a primeira explicação dos quadrinhos, que literalmente é o novo passo da evolução da humanidade. Aí explicou o Gene X. E eu acho que todo mundo já sabe disso, que o conflito dos mutantes versus humanos, toda essa coisa, foi inspirado em duas figuras realmente que existiram. O nosso taberneiro, como historiador, vai poder falar melhor que eu, que são Malcolm X e Martin Luther King. Então, rebobinando um pouco, para dar um pouco de contexto, porque o Luquinha acabou de falar, o Stan Lee, ele criou a primeira edição dos X-Men, lançou em 1963. Vou ficar devendo agora dia e mês específico, porque, né... Essa seria uma informação específica demais. Não sei nem como eu lembro o ano, mas assim, lançou em 63. E as primeiras histórias dos X-Men, o conflito político deles, de não serem aceitos pela sociedade e tal, existia, mas era muito en passant, era muito superficial. Porque o próprio Stan Lee, né, ele era um cara que ele não era muito fã de trazer política para as histórias, sabe? Ele gostava de discutir os temas, mas, assim, de uma maneira mais fantasiosa. Tanto que, pô, o próprio Magneto, nos primeiros quadrinhos, ele não era esse cara amargurado que ele veio a se tornar depois. Mas, ó, isso se deve porque, tipo assim, na época que o Stan Lee criou os X-Men, tava numa época que, pô, todos os títulos da Marvel quase era o Stan Lee que tava escrevendo. Ou seja, alguns iam sair mais fracos que outros. Não tem como o cara... Isso já não tem noção. Era muita coisa que ele escrevia. O Stan Lee tava escrevendo todas. Não sei se todas, mas tipo, boas partes do personagem mainstream que todo mundo conhece. Grande parte era ele. Não, sim, todos os personagens mainstream na época foi ele. Aí, o Stan Lee, quando ele passou o bastão pro Roy Thomas que assumiu os X-Men, o Stan Lee ficou 19 edições. O Roy Thomas assumiu em 68, né? Mas quando o Roy Thomas assumiu, aí sim, ele olhou aquilo que o Stan Lee tinha criado e falou, cara, eu acho que dá pra brincar com isso. E pra quem não sabe, em 68 tava no auge do conflito dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, sim, muita gente, só um comentário rápido, assim, muita gente pode não estar tão ligada assim, porque aqui no Brasil a questão racial nunca foi tão pesada quanto nos Estados Unidos. Aqui teve escravidão sim, mas sempre foi muito mais tranquila a aceitação. Lá era pesado mesmo, tipo, era questão de...
aqui o negócio era mais social do que racial. Sim, porque a parada lá ponto que tipo, tinha emprego de negro, emprego de branco, igreja de negro, igreja de branco, era nesse nível que era lá. Então, aí o Roy Thomas, né, pô, obviamente com a bênção do Stan Lee, porque o cara tava vivo, o Roy Thomas ia fazer qualquer coisa com a obra dele, né, ele meio que assumiu as personas do Martin Luther King, do Professor Xavier e do Malcolm X pro Magneto. Isso aí veio com o Roy Thomas. Mas os X-Men só viraram os X-Men quando entraram dois carinhas chamados Chris Claremont e John Byrne em 1975, né, que aí, pô, eles já começaram com a saga da Fênix Negra, pra você ver como é a melhor maneira de começar, né? Eu vou tecer meus comentários sobre Fênix Negra depois. Não, Fênix Negra é o filme. O filme é uma merda. Não, eu vou falar do quadrinho porque eu acho que eu tenho uma opinião que não é muito popular entre os fãs de quadrinhos. Como depois, Eu adoro a saga da Fênix Negra nos quadrinhos. Assim, eu não acho... Cara, é porque, sendo sincero, se você pega essa história, que é tipo, você deixa uma personagem que era muito querida pelo público, deixa ela virar vilã por um tempo, se você tirar esse Fênix Negra, cara, ele não tem nada demais. É basicamente os caras fazerem a Jean Grey vilã. Tipo, não tem muito bom nessa história, na minha opinião. A produção do Império Shi'ar, que é só um dos elementos mais importantes da Marvel. Cara, mas a trama em si não é tão interessante, na minha humilde opinião. Se bota no contexto da época. Que é o que eu vi falando. Vamos analisar com os olhos da época. Se você se bota no contexto da época e tu vê tudo que é discutido na saga da Fênix Negra em 75, tá ligado? Mas, tipo assim, a saga da Fênix Negra, eles fizeram Dias de um Futuro Esquecido. Isso é bom até hoje. Fizeram Massacre de Mutantes. Quem tem noção foi o John Byrne que criou junto com o Mignola Hellboy, pra ver como o cara é fodão, né? Mas os X-Men, eles caíram no gosto do público, além, é claro, da fase do Chris Claremont, com a animação, que é o que vamos falar agora. X-Men, o desenho animado. Primeiro, não é tão antigo, né? Todo mundo acho que foi o que lançou X-Men pro grande público, era bem fiel aos acontecimentos dos quadrinhos, muitos arcos eram direto dos quadrinhos, né? Esse desenho. Foi o que agradou bastante o povo na época. E claro que não podemos deixar de falar daquele tema icônico, né? Sim. Eu não lembro o nome do compositor que fez esse tema. Assim, em 91, né? Em 1991 até 1997, estreava nas televisões americanas o desenho do X-Men. E tipo assim, gente, era pique anime, tá ligado? Eles pegavam os quadrinhos e adaptavam ipsis literis quase. Sim, era muito fiel. Era uma coisa que é até muito incomum pra hoje, mas porque tem muito disso porque na época eles eram mais feios aos quadrinhos, tanto que até aquela animação mais clássica do Homem-Aranha, o Homem-Aranha dublado pelo... Tu que sabe o nome do cara, DJ? Qual é o nome dele mesmo? É Mauro Eduardo, dublador do Sato Kaiba. Sim. O melhor personagem de tudo. Mas assim, esse desenho do Homem-Aranha não sei se era da mesma época, mas ele também compartilhava esse negócio do X-Men, que os episódios eram literalmente as páginas do quadrinho. Até as partes ruins, inclusive. Se eu não me engano, o desenho do Homem-Aranha estreou um ano depois. 2 anos, na verdade. O desenho do Homem-Aranha, ele é de 94. Né? Os X-Men, eles fazem uma participação especial nessa série animada do Homem-Aranha, inclusive levam um dos melhores diálogos que, assim, você pode pensar do Homem-Aranha falando sobre a cura da mutação dele, etc e tal, e o professor Xavier, sendo uma pessoa pragmática, ele fala, poxa, o meu dever não é curar os mutantes, eu ajudo eles a aceitarem como são e quem são. O que diz bastante da personalidade do professor Xavier é porque ele é um personagem tão gostável. Mas, assim, a resposta do Homem-Aranha nessa situação foi, assim, você vê que tinha um certo... como é que é? Até nos pequenos diálogos era uma coisa interessante, bem feitinha, né? E bem composta, né? O professor Xavier, ele oferece ali as condolências ao Homem-Aranha, né? Falando, poxa, eu não posso te ajudar, mas porque não é a minha proeza curar mutações e tal. E o Homem-Aranha fala, mas eu não quero virar uma coisa, sabe? É algo bem interessante, sabe? Se fosse hoje em dia, iam estar cancelando o Homem-Aranha no Twitter por ele estar sendo racista contra o mutante, hein? O que não faz sentido. O que não faz sentido. E o que é interessante é que, poxa, os X-Men, eles falam muito sobre essa questão de diferenças, né? Até porque, eles são o próximo passo da evolução humana, né? Dentro do contexto da Marvel ali. Essa foi a primeira explicação, né? Assim, pelo menos no contexto base, né, da coisa.
Porque depois tentaram explicar que o GNX, na verdade, é uma semente que os celestiais implantaram na humanidade. Ninguém comprou essa explicação. O povo só ignora isso do X, do ser coisa dos celestiais. Cara, e tipo assim, é como foi dito, assim, foi feito numa época onde, onde você podia apontar uma inteligente sem você ficar forçando a barra, entendeu? Como é que se diz? Você tinha, pessoas diferentes que eram colocadas, assim, em xeque pela sociedade comum e mesmo assim escolhiam fazer o certo. Você tinha um subtexto ali, sabe? Inclusive nessa pequena troca de diálogos, o Logan, né, entre ali o professor Xavier e o Homem-Aranha, o Logan, ele intervém, ele fala, vê lá como fala. Como é que ser mutante é um privilégio, cara. Tipo assim, colocando ali, em defesa de como o Homem-Aranha falou do que ele poderia se tornar sendo entre aspas, um mutante ali. E o Homem-Aranha, né, sendo só um super-herói fora daquele núcleo, ele fala, e se eu me transformar num monstro de 8 pernas? Assim, é um conflito interessante mesmo que nesse pequeno diálogo rápido, entendeu? Você tem noção de como a Marvel era base antigamente, gente? Um dos principais aliados X-Men, que é o senador Kelly, é um senador republicano, tá ligado? Hoje em dia, só o fato dele ser republicano daria um problema. Hoje em dia não dá mais, né, cara? Quer dizer, até dá. Infelizmente a Marvel só não tem coragem. Né, mano? Hoje em dia, desde que o Laranja assumiu a Casa Branca, né, ninguém tem mais coragem de botar republicano nos quadrinhos. Como se todos os republicanos fossem laranja. Pois é. E com todo... Assim, e com todo respeito a qualquer criador qualquer um dos escritores da Marvel, né? Eu acredito que um dos principais problemas que se ocasionou, né, principalmente... Assim, obviamente, nenhum dos presentes aqui nasceu nos anos 90, mas por conta de diferentes apresentações ao contexto de quadrinhos, a gente chegou a ler bastante dessas coisas, dessas sagas, né, muito depois. Né, que foi o meu caso. Eu comecei principalmente pelas animações e alguns poucos quadrinhos que o meu pai me deu, né? E, assim... você esperaria que, principalmente no contexto de um universo onde tem diversos tipos de situações mágicas, místicas, divinas, tecnológicas e tudo mais, essa discussão de como os X-Men especificamente são colocados em xeque, ela poderia evoluir de uma forma mais interessante, mas não, virou palco para fazerem qualquer porcaria, né? Como, por exemplo, Dinastia X, né? Gente. Vamos falar, Dinastia X é uma porcaria, gente. Vamos aceitar isso, não tem nada a ver com o espírito dos X-Men de Dinastia X, sabe? Pô, mas não, sério, acho que ninguém gostou desse quadrinho. Fala aí, DJ. Pode falar. Não, pode falar. Não, é que, tipo assim, eu ia dizer que, pô, mano, Dinastia X literalmente perverte tudo que os X-Men trabalham lá com o Chris Claremont, depois com o Scott Lobdell nos anos 90, né, mano? Porra, sério, eu quero acreditar que o Jonathan Hickman, porque eu gosto do Jonathan Hickman, o escritor do Dinastia X, eu quero acreditar que o Jonathan Hickman, ele escreveu aquilo de má vontade, sabe? Que botaram uma arma na cabeça dele e falaram, escreva X-Men, né, mano? Porque, mano, não faz sentido um cara tão bom quanto o Hickman, que escreveu Guerras Secretas, de 2015, escrever aquela porcaria. Fica de passagem que, tipo, Guerras Secretas de 2015 não é só um dos melhores quadrinhos da Marvel, mas um dos melhores quadrinhos da mídia em si. É muito bom. Eu não acredito que o Jonathan Hickman fez aquilo, mano. Tipo assim, ou sei lá, o Jonathan Hickman é um fã de Vingadores e queria boicotar os X-Men, sabe? É possível, né? Falando um pouco da equipe, a formação clássica lá dos anos 1960, lá de 63, era Ciclope, Jean Grey, que é uma coisa que todo mundo chama Jean Grey só de Jean Grey, mas o nome de heroína dela é Garota Marvel. Ninguém lembra que a Jean Grey tem o nome de heroína. Eu queria que você só isso muito. Ninguém lembra, sabe? Só Jean Grey, mas... Não, o nome dela é Garota Marvel. Ciclope, Garota Marvel, aí tem o Hank McCoy, que era o Fera, o Bob, o Homem de Gelo. Inclusive, eu quero saber quem vai ser o macho aqui dos comentários que vai falar. Meu X-Men favorito é o Homem de Gelo. Alguém aqui já conheceu alguém cujo favorito era o Homem de Gelo? Olha, cara, na verdade eu gostava do Homem de Gelo. Mas ele não era o seu favorito? Sim. Era o favorito. Assim, uma coisa é você olhar e falar, não, falando de tal é um personagem bacana. Ok, ele tá ali no meu top 5, mas ter ele como exclusivo top 1 é difícil. Não.
favorito. É mais fácil você ver pessoas olhando o Gelado do lado dos Incríveis como o top 1 dos personagens mais legais da vida dele do que o Homem de Gelo, coitado. Nota, o Homem de Gelo que já foi abduzido, né, pela militância, porque, né, porra, hoje em dia o Homem de Gelo é homossexual. E cara, assim, gente, nada contra. Não, nada contra gente homossexual. Eu tenho contra Sim, você pegar um personagem que não é homossexual e transformar ele. Sim. É porque a parada do Homem de Gelo é que ele sempre foi um personagem que era hétero. Todo mundo, tipo, ele já era estabelecido isso há não sei quantos anos. Sim, E do nada, pô, sim, aí do nada, pum, me deito com iguais. Sabe? Aí é feio. Seria a mesma coisa se eu pegasse um personagem estabelecidamente homossexual e transformasse em hétero, tá ligado? Não é criativo, é só preguiçoso. Pois é. Então... E o último membro da equipe era o Anjo, né? Que mais tarde foi virar o Arcanjo. Que inclusive o Anjo, ele era o mais tranquilo dos X-Men clássicos. Cara, eu acho o Anjo um personagem muito... Como é que diz? Acho ele muito subestimado. Porque o pessoal parece que não dá muito a foda pra ele, mas eu acho ele um personagem interessante, cara. É que o Anjo... Ele ganhou destaque no filme dos X-Men. Uhum. Que tem aquela cena dele... como é que é? Que tem aquela cena dele... Cortando abrindo as asas na frente. Abrindo as asas na frente do pai. Poucas cenas boas desse filme. Não, tipo assim, o Anjo, na primeira formação, ele era o cara tranquilo da equipe, sabe? Ele era o cara que, pô, né, tava todo mundo lá meio tenso. O Anjo era o cara zen, ele tava sempre tranquilo, sempre feliz, sempre pra cima. Inclusive, se eu não me engano, o Chris Claremont, né, ele gostava bastante do Anjo, porque o arco do Anjo virar um Cavaleiro do Apocalipse, ser abduzido pelo Apocalipse, virar o Arcanjo, foi o Chris Claremont que escreveu. Sim. E no caso, gente, aí... Inclusive, foi o Chris Claremont, esse Gold, junto do John Byrne, que trouxe Colossus, Noturno, Wolverine e Tempestade. Sim. Que o Noturno é o meu X-Men favorito, é o meu Gold. Infelizmente, ele foi tacado pra bosta nesses últimos anos. Tipo, tendo uma representação pior que a outra. O Lucas olha pro Noturno e fala: olha como massacraram o meu garoto. Pois é. Cara, assim, ele, nos aspectos do personagem, é que ele era um católico... Fervoroso. Acho que ele não era fanático, mas ele era fervoroso. Ele era fanático, mas vira e mexe, ele mandava um versículo da Bíblia, tá ligado? Aí do nada, ele virou ele virar ateu, foi uma das paradas mais sem noção e é outro que fizeram. E outro que também virou gay. Isso foi recente, né? Não fala que é ruim. Não, mas tipo assim, gente, vocês não tem noção, a gente quase não tem Wolverine, tá? Vocês não acreditam, é sério. A gente só tem Wolverine por causa do desenhista, porque o Chris Claremont e o John Byrne ficam nos roteiros, e o Jim Lee era o desenhista. Porque, tipo assim, o Chris Claremont, ele queria matar o Wolverine. Só que o Jim Lee, que era o desenhista, ele falou, pô, tu não vai matar o único canadense da equipe, né? Porque o Jim Lee era canadense. Sim. Aí o Chris Claremont falou assim, tá bom, pra tu não encher o saco, eu vou matar o pássaro trovejante, que é índio, e ninguém se importa com índio. Não tô falando que é certo ou errado, era o pensamento da época, sabe? Sim, eu sei que, já dizendo aqui o pessoal que... Gente, última notícia. Última notícia. Um dos integrantes do Taverna de Valhalla é encontrado preso pela PR. Uma coisa, né, que acho que talvez o pessoal que é mais ligado no quadrinho já sabe que, assim, o background do Logan foi alterado inúmeras vezes. O background do Logan. O problema do background do Logan era que como o Logan ficou muito popular, ele foi o primeiro X-Men a ganhar revista própria. Tanto que quem capitaneou por muitos anos a revista do Logan foi outro Gold, que foi o Larry Hannah, né? Que, tipo assim, essa coisa do Wolverine ser um cara brutal, que, pô, mete a garra mesmo e não tá nem aí, foi o Larry Hannah. Tanto que, pô, a galera que lia X-Men viu o Wolverine, que, pô... Que o Wolverine, quando ele tá com os X-Men, ele se controla, sabe? Pra não passar uma má impressão pros amigos. Quando o Wolverine tá sozinho, é uma sanguinolência. Mas, tipo assim,
Esse é o nosso tópico. O lance é, todo roteirista que assumiu os quadrinhos X-Men queria dizer alguma coisa do passado dele. Isso que foi o problema, porque ele tem aquela história da origem dele, que conta desde... Eu esqueci o nome do quadrinho, mas conta desde a infância dele lá no Canadá, sim, que conta a origem lá dele com os problemas familiares. Aquela origem, pra mim, é a melhor origem dele. O problema é que mexeram nessa história umas trocentas vezes. E essa origem só fica perdida. E essa origem do Wolverine só foi ser definida em anos 2000, 2004, sabe? Não, mas eu gosto muito dela, cara, porque ela constrói bem o personagem do... Essa origem só em 2004 ela foi definida, porque antes, né, lá anos 80, 90, mano, todo mundo que assumiu o Wolverine queria dar um pitaco diferente no passado dele. Aí, tanto que chegou a Marvel e falou, gente, acabou essa parada de todo mundo querer pegar o passado do Wolverine e fazer alguma coisa. Vamos definir alguma coisa aqui, sabe? Teve uma hora que virou várzea, virou bagunça. Isso que depois que lançou, vamos falar dos filmes logo, mas isso que quando lançou os filmes, o Wolverine ficou ainda mais popular do que ele já era. Tipo assim, os filmes do Wolverine é tão popular porque o ator que faz ele é o fucking Hugh Jackman, né, cara? Eu creio que isso contribuiu bastante, né? Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro pra ser o Wolverine, não ia ser tão assim, sabe? Mas ainda no ramo das animações, acho que tem duas animações que a gente pode falar um pouquinho aqui antes de ir pros filmes. Que são duas, né? A outra é bem underground, quase ninguém viu, acho que só eu vi essa merda. Mas a outra ficou bem popular, que é o X-Men Evolution, que trazia uma abordagem diferente os mutantes, que eles eram adolescentes. Não, o X-Men Evolution, ele é um resgate dos X-Men do Stan Lee, porque na época do Stan Lee era todo mundo adolescente. Não, é porque eu digo que ele é uma mudança, porque na época que estavam os quadrinhos, eles já eram adultos. Sim. Os X-Men só foram ficar adultos quando o Chris Claremont assumiu. Lá em... Inclusive, eu sou bem vocal em dizer que essa, pra mim, é a melhor versão do Wolverine, sabe? Porque, tipo assim, toda a dinâmica dele... Como é que os meus amigos aqui que leram mais sagas, né? Eu li algumas poucas e consumi mais os filmes e os desenhos, né? Eles vão poder falar com maior propriedade. O Logan, ele ser aquele cara que todo mundo consegue enxergar pelo menos como um irmão mais velho, ou aquele cara emburrado, mas que você sempre pode contar com ele pra alguma coisa. É uma vibe muito que eu gosto bastante, né? E ele falando como é que ele tendo moral e entre aspas, um respeito mútuo ali pelo Charles ao ponto de chegar pra ele falando, você me deve uma, Chuck. É muito bom, cara. Mas isso não o Wolverine sempre chamou o Charlie de Chuck. Sim, assim, essa animação, na minha visão, ela tem coisas boas, mas ela tem coisas ruins, tem inevitável. Tipo, pra mim, é uma das piores representações do Noturno, que é o meu GOAT, né? O Noturno, coitado, o Noturno do X-Men Evolution virou alívio cômico. Pois é, ficou péssimo. Eu também não sou muito fã da abordagem que fizeram da Feiticeira Escarlate. Ela virou uma bote. Não, ela vira bote que ela até acho que é combinável, mas o problema foi o jeito que ela foi adaptada. Não sei como descrever. A Feiticeira Escarlate do X-Men Evolution, hoje em dia, ela gravaria vídeo pro TikTok, tá ligado? Não, cara, mas chamando do estético. Como é que é? Chamando os outros de ista, óbico. Eu não vou completar. O problema pra mim não é nem a estética dela, o problema é o que eles fazem com a personagem no decorrer da série. Assim, mas eu vou falar, eu ainda consigo enxergar como algo, tipo assim, como todo mundo é mais jovem, tá entendendo? Eu consigo enxergar que é só uma fase. Tá entendendo? Tipo assim, por exemplo, a Vampira mesmo. A Vampira, pô, o design dela é marcante pra caramba, tá ligado? Tem, obviamente, a versão clássica que tem a versão dela que é a versão clássica e é maravilhosa, né? É icônica demais, mas, poxa, essa versão dela do Evolution, poxa, ficou na mente de uma galera, entendeu? Tanto que eu falei pro Taverneiro, tipo, assim, depois da segunda temporada em diante, o desenho melhora consideravelmente, já falei isso. É uma grande melhora, tipo, os personagens começam a ficar mais interessantes, a trama começa a ficar menos idiota.
o X-Men Evolution ia ter uma quinta temporada. Terceira, não? Tá, na verdade, teve quarta. quatro temporadas. Nossa. Ia ter uma quinta temporada focando neles adultos. Mas a Disney comprou a Fox. E a Disney a Disney cancelou uma porrada de animação boa. Mas enfim, antes da gente ir pros filmes que é na top famoso, tem uma animação também que, cara, essa é uma loucura lembrar dela, porque eu lembro que ela passava na Record, cara. Olha que doideira. Que era o Wolverine e os X-Men. Algum de vocês lembram dessa animação? Eu vou te falar, eu era apaixonado nessa versão, tá bom? Ah, então, assim, o problema é que o único problema desse desenho. O único problema desse desenho é que ele acaba. Teve 20 episódios. O único problema desse desenho é que ele acaba. O único ruim desse desenho é que ele acaba, exatamente. Cara, porque assim, ele é uma das melhores representações do X-Men. Todos estão muito bem representados, todos os personagens ali estão muito bem adaptados, muito fiéis aos quadrinhos. A trama muito interessante, que é um negócio que a trama vem o Xavier que manda a mensagem do futuro pro futuro não se tornar a distopia que ele é. Aí o Wolverine pega o papel de líder. Pô, cara, é muito bom. Mano, essa versão dos X-Men não era o Wolverine que dava em cima da Jean Grey, era o contrário, tá ligado? Pô, cara, a Jean Grey tava louca pra pegar o Wolverine e o Wolverine cagava pra ela. Assim, uma coisa que eu ia falar no Evolution, mas eu acabei perdendo o fio da meada, que é uma coisa que eu nunca, assim, achei... Sei lá, cara, nunca clicou comigo assim, foi esse lance de haver esse trisal entre Logan e entre Logan, Jean Grey e o Scott, cara. Não, a gente vai falar disso quando a gente chegar no cinema, porque puta merda. Não, irmão, daqui já é errado. Daqui já é errado. É porque o Evolution, ele não tipo, não deixa nada a entender que o Logan dava em cima da Jean Grey ou vice-versa, até porque a Jean Grey é adolescente e o Logan já era adulto. Muito pelo contrário, o Logan, como é que é? O Logan, ele em certo momento, o Scott, ele tá falando, pô, Logan, você em algum momento, tu já se apaixonou por alguém? Aí o Logan pega e fala assim, poxa, a moto mais bonita que eu fiquei tanto tempo admirando ela que alguém foi lá e comprou. Pô, o subtexto tá ali, cara. O Logan falou, cara, fala logo com ela, pô, vai perder. Pô, era uma parada assim, pô, muito legal, cara, muito bacana de tu ver. E, pô, é menos estranho, sabe, cara? Não dá pra enxergar um cara de... Só defendendo aqui os quadrinhos, esse triângulo amoroso de Jean Grey, Ciclope, Wolverine, ele não existe, ele só foi existir muito no futuro, por causa dos filmes. Sim, exatamente. Quando a gente for falar do filme, aí a gente vai falar disso aí. Nos quadrinhos, quando o Wolverine ele entra pros X-Men, ele olha pra Jean Grey e fala, pô, bonitinha e tal, né, eu vou dar em cima dela. Mas quando a Jean Grey fala, desculpa, sou comprometida, o Wolverine nunca mais, assim, obviamente, tem alguns momentos que, pô, ele fica, porra, a Ruivinha lá em casa fazendo estrago, hein. Mas, tipo assim, ele nunca desrespeitou o Scott de dar em cima da mulher dele, sabe? Esse trisal não existe. Esse trisal é era moderna. Quando os X-Men começou a ficar estranho. Pois é, mas, tipo, antes da gente ir pros filmes, eu queria falar que, assim, essa animação do Wolverine X-Men, ela tem um problema, que ela acaba e quase ninguém viu ela, porque aqui no Brasil, particularmente, ela, como eu disse, ela passou na Record, tipo assim, porra, a Record não era exatamente uma emissora famosa por transmitir desenho animado, né? Mano, geralmente quem passava mais desenho animado era SBT e Globo. Mano, Wolverine e os X-Men, cara, vou te falar. Wolverine e os X-Men, acho que valia a pena a Disney fazer um revival, cara. Porque agora eles não vão fazer, porque agora estão fazendo X-Men 97, né? Ter 2 desenhos X-Men junto é suicídio comercial. Ah, porra, valia a pena um revival, cara, porque era muito bom. Foi uma das poucas vezes na história da mídia que o Ciclope não foi mal adaptado. Quer dizer, ele não é perfeito, o Ciclope do Wolverine dos X-Men, mas ele é melhor do que muita coisa que foi feita pelo Ciclope depois. E essa é a deixa para falarmos da Era Forte, filho. Agora chegou na hora boa, né? Obviamente, a gente tem que... Olha como eles são bacanas usando couro preto ajustado. Obviamente a gente tem que... Não vou ser hipócrita, não. Era do caramba mesmo. Mas, pô, hoje em dia, como é que é? Existem grandes ondas, né? Grandes ondas do que se é apreciado
na época, né? No tempo vigente. E agora, realmente, pô, depois de tanto tempo a gente vendo esse redesign, não, abandona os quadrinhos que é cafona, a gente realmente fala, não, beleza, foi bacana enquanto durou, mas agora a gente quer coisa boa. Que é a coisa original, que é cor, etc e tal. Foi bom enquanto é um produto de seu tempo. E a gente respeita, entendeu? Hoje a gente tem que falar que o primeiro X-Men sair foi um feito bem considerável, porque o Bryan Singer tinha um orçamento de uma Coca-Cola e uma Ruffles, e ele tinha que fazer um filme do poder no X-Men. E assim, hoje em dia o filme ele não envelheceu tão bem. Eu até revi recentemente pra falar que ele não é um filme ruim, longe disso, mas assim, ele não envelheceu tão bem quanto outras obras dos Mutantes, cara. E assim, obviamente ele era brega, com tudo do 2000, muito puro. As atuações, nem todos os atores eram ruins, mas alguns atores eram... Você viu o primeiro ator do Dente de Sabre, cara, eu achei meio estranho, por assim dizer, não sei se você acha. É um filme do Wolverine especificamente, né? Mas, cara, o ator que faz ele no X-Men Origins é um... Cara, eu dou o braço a torcer pro seguinte, me crucifiquem, me atirem em pedra se quiser, eu não tô nem aí. Ele, com um bom roteiro e uma boa... com tudo ao redor dele, ele seria um bom Dente de Sabre. Ainda mais aquele Dente de Sabre que não é totalmente feral, é aquele cara que tá ali justamente pra sacanear o Logan, sabe? Ah não, o Logan tá vivendo feliz, aí o Dente de Sabre deixei, vou lá e vou esculhambar a família dele, com quem ele estiver vivendo, só pra atormentar o cara. Vamos falar em ordem, mas assim, antes vamos falar em ordem. O DJ falou um ponto aqui, tipo assim, pra vocês entenderem o quão desgraçado é o Dente de Sabre, pesquisem a saga da Raposa de Prata. Né? O Dente de Sabre faz coisas que eu não posso falar aqui pra não ser desmonetizado, sabe? Mas assim, por mais que o filme, a gente já falou isso agora, mas já que o filme em si é uma merda completa, a gente espera filme de herói. Mas assim, ninguém critica o Dente de Sabre desse filme. É uma das poucas coisas que se salvam, na verdade. O ator é o Liev Schreiber. Que inclusive foi casado com a Naomi Watts, né? Mas falando do X-Men 1, que a gente tá falando assim, cara, eu diria que hoje em dia, com os olhos de hoje, né, ele é um filme razoável, é um filme ruim. Mas assim, na época que ele saiu, assim, foi uma surpresa tanto pra quem lia quadrinho quanto pra quem não era fissurado em X-Men, porque o filme com um orçamento tão baixo. E é aí que começa a minha iniciação como nerd. Tipo assim, eu sempre fui fã do Batman. Eu conheci o Batman pelo desenho animado, né? O Animated Series lá do Bruce Timm e do Paul Dini, né? Eu sempre fui fã do Batman. E por ser fã do Batman, eu tive bastante contato com a Liga da Justiça, né? Eu não tinha muito contato com o Marvel. Aí, normalmente, quem apresenta o super-herói é o pai, é aquele tio maneiro, é o irmão mais velho. Mas quem me apresentou o X-Men foi a minha tia Selma. Vocês acreditam nisso? Sim, a gente já sabia, né? A minha tia Selma, né, chegou pra mim e falou: Pedro, agora tu vai saber o que é herói de verdade. Porque a minha tia Selma é apaixonada por duas coisas que a minha tia Selma apresentou: X-Men e Scooby-Doo. Teve uma moça que se relacionou com meu pai que ela era aficionada por Star Trek. Só um fato curioso. Então, tipo assim, ela chegou pra mim e falou: Pedro, agora tu vai saber. Mas tipo assim, a minha tia Selma, ela pegou poucos quadrinhos. Eu não vou dizer que ela nunca pegou um quadrinho na vida, porque eu tenho muito quadrinho aqui que era dela. Mas tipo assim, ela não era muito leitora dos quadrinhos, mas ela era apaixonada nas animações do X-Men. Ela, né, que nasceu nos anos 70, né, ela já era adulta nos anos 90, quando lançou o desenho do X-Men. E ela viu todas as animações do X-Men, viu a animação clássica, viu o Evolution, né, viu o Wolverine dos X-Men. Mano, era literalmente uma forma minha de me conectar com a minha tia. Sentava eu e ela na sala, ligava a TV Globinho e assistia o desenho dos X-Men. E a minha tia falou: não, Pedro, agora eu vou te apresentar herói de verdade, né? Pegou lá o DVD, não existe mais hoje em dia, e botou lá, X-Men. Ali, tipo assim, eu já gostava de Batman, DC, mas ali eu oficialmente virei merda, tá ligado? Ali eu falei: não, é isso, tá ligado? Ou seja, mesmo tendo noção de que o filme do X-Men hoje em dia não é lá essas coisas, eu tenho um carinho por esse filme. Não, sim, a gente deve muito a ele, porque ele foi que lançou os heróis no mainstream e consolidou o Bryan Singer como diretor, né? Embora, né, ele não seja feito,
A gente vai falar isso já Todas já. as polêmicas do Bryan Singer também, que aparentemente o Bryan Singer é um desgraçado. Não, assim, pelo que eu sei, eu não pesquisei a fundo, mas ele poderia ser Jack. Ele era. Tipo assim, basicamente o Bryan Singer, ele não voltou pro terceiro filme por isso. Na verdade, ele não voltou ao terceiro filme porque ele tava fazendo Superman. Não, Porque- isso aí é história oficial que contaram. Muitos Por- anos depois. Porque eu digo Muitos anos depois, o elenco dos X-Men falou que, tipo assim, que a Fox tesourou o Bryan Singer porque era impossível trabalhar com ele. Mas assim, ele ficou até que na Era de Apocalipse, cara. Ele ficou mais tempo ainda. Não, voltar. É porque ele voltou depois, porque depois que ele saiu, ninguém acertou o X-Men, tá ligado? Pois é, mas aí tem o X-Men 2 que é Não, um filme. o 2 é genuinamente bom. O 2 tu pega pra ver até hoje é bom. Não, O sim, X-Men- mas ele tem. O único defeito do X-Men 2 é, como já falamos, o maldito triângulo amoroso. Foi. Agora a gente pode falar, cara, ele iniciou essa coisa ridícula de Wolverine. X-Men 2 que iniciou essa tara do Wolverine com a Jean Grey. Porque, como eu já disse, nos quadrinhos, o Wolverine mandava lá os flertes pra Jean Grey de vez em quando. Só que a Jean Grey sempre freou os avanços dele e o Wolverine sempre respeitou. Tá ligado? Ele não. Porra, mano, o Wolverine. Mano, quem conhece X-Men, Wolverine dos quadrinhos clássicos, tá ligado, mano. Eles têm uma relação de Naruto e Sasuke, amigos que são rivais, sabe? O Wolverine jamais ia fazer essa sacanagem que ele fez com o Scott e comer a mulher dele, sabe? Se fosse só esse problema, mas não só o Wolverine passa o rodo na Jean Grey, como o Scott, o Ciclope, o líder dos X-Men, um dos caras mais importantes, é constantemente humilhado pelo roteiro. É, mano. Cara, o Scott, assim, virou ele o estereótipo do hoje em dia, o que seria o Betinha, né, cara? Que não sobrava nada pra ele. Uhum. olha, caraca, mano, eu realmente não sei. Não sei como esse papel de Ciclope não triturou a carreira do James Marsden, coitado. É, porque a culpa não era dele, né, cara? A culpa era do roteirista. Não, ó, eu imagino cara, eu imagino muito. Coitado, cara. Assim, é por causa que a gente tem um humor meio FDP, né? Sejamos sinceros. Mas eu imagino um cara escalando o James Marsden pra poder fazer qualquer outro filme após isso, tá ligado? Principalmente, pô, teve aquele que ele faz junto, acho que é Hop o nome do filme, que ele faz ele atua junto de um coelhinho. Pô, em alguns outros. Em algum coelhinho. Mas tem um problema com animais de CGI, porque ele fez Hop, ele fez o Encantada, que ele atua junto com o Esquilo, e ele fez Sonic. Tipo assim, o James Marsden tem alguma coisa com animais de CGI. Cara, eu imagino que em algum momento o pessoal olhou e falou, poxa, quem vamos escalar pra isso daqui? Ah, lembrei. Qual o nome daquele ciclope corno lá do filme? Ah, James Marsden. Pô, ele mesmo, o cara é bom ator, chama ele. Coitado, cara. Que estigma maldito. Tanto que agora, em Vingadores Doomsday, né, o Ciclope vai voltar e os irmãos Russo estão dizendo que vai ser o Ciclope que nos foi prometido, tá ligado? Vamos ver, estamos desconfiados. É. Pô, Eu mandei. Só aquele disparo óptico dele no trailer já faz valer um pouquinho as esperanças, né, cara? Ó, de novo, eu mandei uma teoria, a minha teoria do Vingadores Doomsday pro Luquinha e pro DJ. Palavras do Luquinha, Pedro, sua teoria provavelmente vai ser melhor que o filme. Nota, eu tô entregue no X-Men Doomsday, tá ligado? Se o filme for ruim, eu vou ficar muito triste. E obviamente, todo mundo aqui vai ver, porque não tem como a gente não falar de Vingadores Doomsday. Não, a gente vai falar assim, se for triste, porque eu já falei aqui, eu já falei no meu canal, quando eu saí do episódio 9, eu saí deprimido do cinema, eu queria me enforcar. Vai ser a mesma coisa, cara. Eu assim, espero que vai valer a pena, né? Eu não tenho certeza, porque a Marvel não tá em tempos áureos. O Doomsday, o Doomsday, ele é tipo assim, ele é o nossa batalha final, tá ligado? Porque se a Marvel errar ali, ela nunca mais acerta. Com todo respeito, sinceramente, poxa, até agora, cara, eles só faltam apresentar ali um elenco mais parrudo dos X-Men, né, cara? Pô, o coitado do Patrick Stewart, nonagenário, voltando como professor Xavier pra poder
ajudar no filme. Inclusive, eu tenho a teoria de que ele morre em 5 minutos, coitado. Porque já seria, acho que a 5ª vez que ele morre como professor Xavier, cara. Meu Deus do céu. O Patrick Stewart realmente ele ama os fãs de X-Men, porque ele continua sendo o Xavier depois de muito tempo, cara. Patrick Stewart voltou como Xavier no Doutor Estranho. Coitado, né? Justo naquele filme tão meia boca. E agora, cara, no Vingadores Doomsday. Cara, fale o que quiser dos atores de X-Men da era Fox, mas, mano, eles se entregaram pros papéis, tá ligado? Não, o Patrick Stewart é um ótimo Xavier, sem dúvida. O próprio Hugh Jackman falou, mano, que no que depender dele, ele faz o Wolverine até morrer. Não, ele fala aí, considerando que ele tava se divertindo muito da Deadpool Wolverine, dá pra ver na expressão dele. Ué, tipo assim, pô. diz a história que, pô, ele puxou ferro que nem um condenado. Aí quando ele chegou no set, falaram: ô, negativo, volta lá, puxa mais ferro, tá muito magrinho. Ah, que isso? É o Wolverine, vai. Volta daqui a 2 semanas, a gente vai dar um jeito. Volta aqui torado. Você vê, isso que é um ator delicado, não igual certos vampiros aí que não malham pra fazer o Batman, sabe? Mas, bom, temos o X-Men 2, que é um bom filme. É um bom filme. Até hoje. Os melhores, já adiantando aqui, os melhores filmes da era Fox do X-Men. Assim, top 3. O Primeira Classe, o Dia de Futuro Esquecido. O Dia de Futuro Esquecido e Primeira Classe é bom igual. É bom igual, sim, tá? E logo em seguida o X-Men 2. Essa trindade é maravilhosa. Tirando o Logan, que é o Alto Concurso, né? Essa é a trindade X-Men era Fox, sabe? Pois é. Pô, cara, eu acho que o Logan, eu acho que o Logan, ele é mais um... Como é que é? Ele é... Na época, né? Pô, ele foi, assim, algo que montou um precedente, né, cara? Essa é filme de herói mais 18, velho. É porque eles viram que o filme de herói mais 18 vendia com o Deadpool, que estourou e fez dinheiro pra cacete. Aí eles viram que valia a pena. Não tinha vantagem. Vou dizer, Logan, ele montou o precedente, ele deixou ele montou terreno pra Coringa, tá? Pô, filme solo de um personagem de um universo de quadrinhos, violentíssimo, mais 18, tá entendendo? Como é que é? E com um tom assim muito muito cruel, né? E muito violento também. Cara, vou lançar uma provocação aqui que eu pretendo falar em futuros programas quando a gente for entrar em assunto Batman, que hoje é o assunto X-Men. Eu já vou deixar aqui, ó. Esse filme do Coringa pra mim não dá. Não, gente, calma, vamos falar de Coringa hoje. Esse filme do Coringa. Eu só quero deixar aqui segmentado do que esperar de mim quando a gente for falar de Batman no programa. Porque assim, eu falo assim, a polêmica começa mesmo é no X-Men 3. É no X-Men 3. Que começou o drama da Fox. Depois do X-Men 3, a Fox começou a ser muito inconstante nas suas produções. Ou o filme era uma merda absurda, ou o filme era bom. Não existia meio termo. Sabe qual é o problema? Sabe o que mais me deixa triste no X-Men 3? Que eu mostrei pro Lucas, as cenas de luta do X-Men 3 são as melhores da trilogia. Né? As porradas do X-Men 3 é franca, tá ligado? A cena da luta da Calisto e do Fanático contra o Wolverine e a Tempestade na casa da Jean Grey, meu irmão, aquela cena é maravilhosa. Gente, Mano, ali a Tempestade fez tudo que ela não fez na trilogia inteira, infelizmente. E outra coisa que a gente tem que comentar, já que a gente entrou no X-Men 3, é que no X-Men 3 que começa os furos de roteiro. Que assim, pra quem acompanha já vai saber do que a gente tá falando, mas explicando, assim, a saga X-Men da Fox começou a se contradizer constantemente na sua cronologia e nos seus fatos. Assim, era toda hora uma informação que mudava e você não entendia o que caralho tava acontecendo. Começou aí, no X-Men 3. Pô, por exemplo, a Jean Grey tendo duas idades diferentes na mesma cronologia, tu fica, ué.
Olha, não ironicamente, é a coisa mais fiel aos quadrinhos que a Fox fez. Que quem tem quadrinho, tá ligado? A lore dos X-Men é tipo Kingdom Hearts, tá ligado? Cara, eu não sei quem tem a lore mais bagunçada, se é X-Men ou se é MK. Irmão, X-Men, você vai estudando a lore e tal, quando entra o Cable na lore, fudeu. Ali tu fica, meu irmão, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí entra Cable, entra Bishop, aí vem magia, profecia, né, Messias mutante, porra, a fim do mundo. Aí vira bagunça. Aí virou bagunça. Foi no X-Men 3 que começou a ficar complicado de assistir X-Men. Pra quem era mais fã assíduo. Primeiro que o filme, porra, eu não sei. Não é ruim, né? Acho que não tem muito o que negar aqui, porque o X-Men 3 é uma merda. A batalha final, que é a batalha final, que são os X-Men contra o exército de mutantes do Magneto, é boa também. Não, sim, é muito bem feito, de fato. Mas aí entra naquilo, as cenas de porrada do terceiro filme são as melhores. Sim, mas o roteiro em si não é grande coisa, a direção também não é grande coisa. Por que o X-Men 3 é tão polêmico? Porque assim, no X-Men 3 ele estabelece que nesse universo dos filmes, a Jean Grey sempre teve a Fênix dentro dela. Estabelece aí. Aí vem X-Men Apocalipse, que mostra a Jean Grey mais jovem, e corrobora essa informação. Tanto que no final do Era de Apocalipse, a Jean Grey derrota o Apocalipse soltando a Fênix Negra. O que, né, quem lê os quadrinhos sabe que é um absurdo, porque não dá pra controlar a Fênix Negra. Na verdade, tem uma Isso no filme, né? O filme. Isso no filme, sim. Tem uma profecia nos quadrinhos de que, o Quentin Pyre, que é um personagem que só vai ser introduzido lá nos anos 2000, ele no futuro vai ser o cara que vai conseguir controlar a Fênix. Assim, ele, não é a Jean Grey que vai controlar a Fênix, enfim. Né, rola essa treta aí que a Jean Grey, ela solta a Fênix em cima do Apocalipse e vence o Apocalipse. Aí tu me fala, como é que o novo Fênix Negra, que é o que vem depois do Era de Apocalipse, mostra a Jean Grey recebendo a Fênix, caralho? Vamos falar disso depois, né? Ela já tinha desgraça da entidade no corpo dela nos dois filmes. Vamos falar disso depois. Mas aí, a gente acha que tava ruim e piorou. Porque anos depois sai X-Men Origem Wolverine. O ano era 2009. Íamos pro cinema e víamos o trailer X-Men Origem Wolverine. Ali a gente ficou hypado. Cara, eu acho que esse filme ele tem uma das experiências mais desprazerosas de assistir esse filme, tanto quando você é novo, quanto depois que você entende de X-Men, cara. Puta merda. Cara, eu tive uma experiência um pouco mais tragável com esse filme, por causa que foi numa época, de novo, onde eu conhecia os desenhos e tal, não sei o quê, só que eu ainda não tinha, como é que é? Era 2013, eu tinha 12 anos, né, cara? Eu eu não tinha um conhecimento, não tinha ido tão atrás de ler e de consumir outras mídias relacionadas aos X-Men, então pra mim o filme foi só, tá ligado? Tipo assim, tem aquela cena do Gambit. O ator que faz o Gambit, ele poderia mandar bem com um Gambit mais jovem e, ali bem dirigido, tá entendendo? Eu não acho que tenha sido culpa dele. Mas, cara, esse filme, ele é estranho porque, durante ali um certo momento, ele tá seguindo aquela linha de que, o Stryker, ele fez uma crueldade na vida do Logan, etc e tal. Aí tem o Victor também, que tá junto com o Stryker por algum motivo. Eu falo, cara, beleza. Só que aí, cara, eu não sei, eu acho que ali, mas no final ele se perde por completo, descarrilha de uma forma fenomenal. E outra, eu não sabia que aquela coisa que o Ryan Reynolds interpretou no filme era o Deadpool. Então, pra mim, não me ofendeu tão gravemente quanto quem viu na época já sabendo. Tipo assim, eu até
Porque na época eu não prestei atenção naquela frase, como é que é? Ah, Deadpool. Eu sabia quem era Deadpool por uma aparição que ele fez num quadrinho do Nômade. Se vocês não sabem quem é Nômade, eu não culpo vocês. O personagem foi simplesmente jogado no ralo, né? Que foi, pô, ele aparece num pedaço, ele não aparece num pedaço da história, acho que por 3 ou 5 páginas, e nunca mais aparece. Então não tinha conexão nenhuma com o Deadpool. Mas meio que assim, quando eu fui pesquisar sobre X-Men em geral, que não, o Deadpool apareceu no X-Men Origins Wolverine. Eu falei, oi? Aonde? Aí quando eu fui ver, não, é aquela coisa com as garras de espada na mão. Eu falei, não. Cara, assim, esse filme ele não é ruim, ele é muito ruim. Tipo, é uma das piores coisas que ele fez. Nesse filme, cara, ou seja, tipo assim, quando eu não tinha bagagem, quando a minha bagagem era mínima, eu sabia dos desenhos e tinha visto alguns filmes, desceu pra mim, tipo, um filme bacaninha, com porrada e que fica meio esquisito do final, como é que é? Do final pra frente, né? Ou do meio pro final, enxerga como quiser. Depois, mano, ele piorou gradativamente. Cada nova informação que eu ia depois de rever esse filme, putz grilo, cara. Esse filme é tão ruim que ele tem uma lacração reversa, já mostrei pro DJ. Porque a Raposa de Prata, que é a esposa do Logan, né, que é desvivida pelo Dente de Sabre. Primeiro que não faz o menor sentido o Dente de Sabre ser capacho do Striker. Quem conhece Dente de Sabre sabe. Ele no Dente de Sabre não segue ordens de ninguém. Segundo, irmão, a Raposa de Prata, ela é indígena. Ela é uma índia, ela é indiazinha. No filme, ela é uma branca, nórdica, de olho azul. Cara, esse filme ele não sabe como ele é chato. Né? Tipo, você não pode nem falar que ele vale a pena pela cena de ação. Cara, é muito mal feito. Sério, o filme é mal feito em tudo. É muito ruim. Sério, não vale a pena, galera, esse filme. Porém, as coisas 2 anos depois estariam pra melhorar e muito. Muito mesmo, que aí... eu lembro que eu vi... Esse tem um lugar especial no meu coração, que eu vi ele na época do meu aniversário. Meu pai me levou no shopping pra ver o filme. Ele sabia que eu... Cara, meu pai já sabia que o filho dele ia ser um nerd. O pai se conhece o filho dele. É o Primeira Classe? Tá falando? Sim, esse mesmo. É, o Primeira Classe. Cara, Primeira Classe desde o Futuro Esquecido, é muito bom. Sim, Primeira Classe, ele muda algumas coisas, assim. A live action que já fizeram com o X-Men. Ele muda algumas coisas, assim, tipo Mística, irmã do Xavier. Também muda um pouco da formação dos X-Men, mas assim, ele é um filme muito, muito bom. Acho que a melhor coisa do Primeira Classe é como ele constrói a amizade do Magneto com o Xavier e depois eles estão se destruindo. É a melhor coisa pra mim do filme. Toda a construção do Magneto, dele se tornando um cara puto que odeia os humanos porque ele foi fudido pelos caras, é muito bem feito mesmo. O famoso, o lance do Magneto é que ele é um radical, tá ligado? Ele fala, não, os humanos me trataram desse jeito, então vou devolver. Cara, a poesia do Magneto pegando a moeda e fazendo a moeda atravessar a cabeça do Sebastian Shaw. Aquela cena é maravilhosa. É literalmente o Magneto falando, não, vocês fizeram isso comigo, então eu vou devolver na mesma moeda. É literalmente, cara, cena é poesia pura. Sim, aquela cena é maravilhosa. Vou literalmente devolver o mal que me fizeram na mesma moeda, sabe? Ó, E nota, o Sebastian Shaw é o Kevin Bacon. Cara, como é que é? Eu ouvi em algum lugar, não sei a veracidade de tal, se alguém quiser pesquisar depois, eu vi que além da pressão psicológica que estava sobre o Eric naquele momento, né? Porque se não me engano, ele moveu um portão nesse mesmo filme, né? Um portão de ferro, ou seja, para ele mover uma moeda, ele não conseguiu mover uma moeda numa situação que Ele moveu um submarino. Em que ele... Não, isso ele criança, né? Não, ele moveu um portão, ele não consegue mover uma moeda? Não, furo de roteiro. É por causa que a moeda era de prata, e pelo que
pelo que eu vi, prata ela tem uma concentração muito mais refinada ou menor de metal puro. Então, tipo assim, talvez ali pro Eric naquela época foi muito mais complicado, realmente. Né? Quando adulto, dane-se, ele moveu uma antena, né, irmão? Ele consegue mover uma moeda. A minha teoria não é nem isso. Tipo assim, não é teoria, é o que eu acho que que o diretor do filme queria passar. Que é o Eric, ele não moveu a moeda ali porque ele ainda estava se descobrindo, sabe? Tanto que quem leu Magneto Testamento, que é o quadrinho de novo, sempre teve teoria de que o Magneto era um judeu exilado que sobreviveu ao Holocausto. Mas isso nunca foi confirmado nos quadrinhos, porque, pô, anos 70, anos 90 ainda era muito recente essa questão, né, do que aconteceu com os judeus nos anos 40. E ainda, né, considerando que, o cara era um vilão. A gente poderia, como é que... Um vilão, porque, lembrando, gente, por mais que o Magneto tenha o passado dele, ele é claramente um vilão. O Magneto é maligno, tá ligado? Ele é mau, sim. Ele é mau, ele é maligno, ele faz coisas horríveis, manos. Cara, ele pode ser considerado equivalente ao grande vilão da história da humanidade. Eu não vou elaborar muito aqui. Equivalente ao carinha lá, reverso. Então, tipo assim, essa parada... Ao austríaco, né? Quem sabe. Que não vamos falar aqui porque queremos monetizar o canal. Enfim, o lance essa história do Magneto ser um judeu que sobreviveu ao Holocausto, ela só foi ser confirmada anos 2000, porque os X-Men da clássica era só teoria, o Magneto ser judeu, sabe? Era só teoria de fã. Eu acho que sim, o Chris Claremont e a galera que escrevia tinha essa ideia do Magneto ser um exilado do povo judeu, mas, né, eles preferiam não entrar muito nesse assunto. Foi só anos 2000 que isso foi de fato confirmado. Mas voltando ao lance da moeda, né, eu acho que ali o Magneto, por ainda estar se descobrindo, ele não tinha controle do poder dele, sabe? Por isso que ele não conseguiu mover a moeda. Porque ele o Magneto é o Ômega, sabe? E controlar um poder nível Ômega na lore dos X-Men é uma parada assim. Se tu não tiver um puta do mentor ali pra te acessar, um professor Xavier da vida, você pode se destruir antes de conseguir controlar o seu poder. Foi o que aconteceu com muitos mutantes antes nível Ômega ao longo da história. Sim, então, cara, basicamente, X-Men, primeira classe, cinema demais. E depois do primeira classe já veio logo na batida o Dias do Futuro Esquecido. Não, o Imortal vem antes. O Imortal, mas o Imortal é solo do Wolverine. E eu vou te falar, o X-Men Imortal é um filme divertido, tá? Não é nada. Cara, eu não é nada eu nunca vi ele, não. Tipo assim, não é nada de especial, né? É aquilo, é inovador e revolucionário? Não. Mas é um filme que, na minha opinião, diferente do Origins, ele respeita o Wolverine. Porque, tipo assim, traz toda a parada do Wolverine no Japão, né? O lance do... Que tem nos quadrinhos também. Tem nos quadrinhos, sim. O Wolverine tem uma ligação fortíssima com o Japão nos quadrinhos. Tem a cena do urso, né? Tem a cena do urso. Pra mim é a melhor cena do filme. Traz a parada dele ser um Ronin, dele ser um guerreiro, um cara solitário. Traz o romance de fato do Wolverine, que não é com a Jean Grey, e sim com a Mariko Yashida. Que é bem melhor, né? O par romântico do Wolverine nos quadrinhos é a Mariko Yashida, gente, sabe? Eu prefiro como é que é? Eu prefiro acreditar que esse filme ele se passa numa linha do tempo alternativa, por causa que como diabos o Samurai de Prata extraiu o adamantio do corpo do Wolverine e ele aparece depois com o adamantio no corpo. Mas é isso que eu falei mais cedo, DJ. A Fox, depois do X-Men 3, ela contradizia cada acontecimento o tempo todo. Então, mano, cara, tanto é que eu já tentei ver vídeos, já vi listas em sites, cara. Não, e todas elas vêm com um disclaimer.
considere que isso é o melhor que podemos fazer, considerando os retcons e realmente falhas de roteiro mesmo. Porque, porra, não tem explicação. Vou te falar, o meu headcanon, nota, isso é coisa minha que eu invento na minha cabeça pra aceitar isso no Wolverine. Num filme tá sem adamante, no outro tá com. Isso aí no meu headcanon não é, pô, precisamos do Wolverine com adamantium pra vir o filme esquecido. Magneto, tira aqui o adamantium da canela dele que ele não vai usar e bota nas garras de novo, sabe? Na minha opinião, é uma explicação muito mais fácil, né? Porque o Magneto pode manipular o adamantium, ele faz o adamantium e dá canela pras garras. É muito mais fácil de aceitar do que todas as explicações mega mirabolantes que inventaram. Enfim, depois veio o Dia de um Futuro Esquecido. E, pô, é um filmaço. Sim, para mim é o melhor dos X-Men. Filme muito bom. Cara, eu já adianto, aquela cena do Patrick Stewart conversando com o James McAvoy, cara, aquilo é foda. Uhum. Que cena bem feita, cara. Meu Deus do céu, o roteirista ali tava inspirado. Não, o Dia de um Futuro Esquecido ali... Ele não só é filmaço, como ele é a penúltima coisa boa que fizeram com o X-Men. Não, sei porque, além dele ser um filme com uma história muito boa, ele também tem boas cenas de ação. Uhum. Por quê? Qual filme? O Dia de Futuro Esquecido. Assim, ele é a penúltima coisa boa que fizeram com o X-Men no cinema, porque depois de Dia de Futuro Esquecido veio o Logan. E quem é fã dos X-Men não chorou em Logan, não tem coração. Monstro não, eu chorei. Eu admito. Logan eu chorei 2 vezes vendo o filme. Caraca. Eu chorei naquela cena do Wolverine tendo jantar com a família. Do Wolverine, do Professor Xavier e da Laura. Jantando com aquela família lá, com o negão lá. Que eu falei, não, cara, isso aí... Caralho, porra. Aí, mano, aí isso aí é maneiro mesmo. Aí eu tava mega emocionado. E, mano, no final perdi, mano. No final perdi. E olha que eu não sou de chorar. Quem me conhece aqui sabe. Dificilmente eu choro no filme. Geralmente o mais emocional sou eu aí. Normalmente o chorão é o Lucas. Mas em Logan, cara, eu chorei 2 vezes. No final do filme eu tava entregue. Pra mim, a única coisa que torna o filme Logan é um 9,9. O que tira esse 0,1 é porque, pô, tinha que ser o Dente de Sabre, o vilão final do filme. Na minha opinião. Porque ia ficar muito jogado. Não, pô, mano, o final do Logan, DJ. Ah, do Logan? Pô, cara, eu acho que eles estavam indo por uma outra vibe, né, cara? Por causa que, querendo ou não, eu de novo, eu enxergo o Logan como sendo um filme de história à parte, né? Mas é na mesma timeline. É na mesma timeline ali. Não, cara, eu ignoro só isso. Não, o Xavier, ele mata todo mundo, acho que ele tá com demência ou algo do gênero, assim. Não, isso... Quer dizer, eles só pincelam a história, né? Essa é a verdade, eles deixam muito pra você imaginar. Isso eu acho interessante, eu acho isso bacana, né? Ocasionou a morte de todos os mutantes, né? O Logan tá velho, já não é a mesma força da natureza que ele era quando... E como é que é já não tinha força da juventude, tá entendendo? Cara, eu acho que a temática o mundo mudou, tá entendendo? Ninguém mais tá nem aí pros mutantes e, poxa, como é que é? Tem aquela nova gangue, aquela gangue dos caras lá aprimorado. Os carniceiros, que são canônicos nos quadrinhos. Cara, eu lembro do nome desses caras por causa que eles são os vilões, acho que daquela história onde a capa é, porra, maravilhosa, é aquela capa do Wolverine crucificado num X, assim. Porra. Como é que é? A vibe do filme eu não acho que daria pro Dente de Sabre, porque senão teria que ter toda uma construção e tal, entendeu? Cara, do jeito que foi, sendo o Logan lutando contra o X-24, que é, ele no seu ápice físico, sem as vantagens, sem nenhuma vantagem, tirando o fato de que ele tá mais velho e, fraco, por causa da idade do adamantium envenenando ele. Cara, que negócio bom, cara, que negócio bom. Eu falo, mano, é que tipo assim, tá ligado, eles só precisavam de um roteirozinho ali
pra introduzir o necessário, mano. Não era impossível, porra. E obviamente a gente tem que falar que todo mundo, inclusive, eu acho, na época que viu o filme falando de X-Men, assim, todo mundo acha que levantou as duas mãos e falou, caraca, isso é cinema, que é a icônica cena do Mercúrio. Isso aí é no Futuro Esquecido, né? Cara, pô, eu acho, cara, eu quando eu tinha uns 15 anos, eu achei aquilo a coisa mais irada do mundo. O Mercúrio do filme é ainda mais da hora que o Mercúrio dos quadrinhos, de passagem. Pô, ele é um poço de carisma. Tanto o ator quanto o personagem. Caramba. E pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo sobre X-Men, né, surfando na onda de X-Men 97. Inclusive, gente, mandem mensagem no Instagram, deixem aí nos comentários se vocês querem que esses dois preguiçosos aqui, o Lucas e o DJ, assistam X-Men 97 pra gente comentar quando acabar o desenho. Imagina só. Não, eu assisto de novo. Eu vou fazer um esforço. Teve o pessoal comentando algumas polêmicas, né? Mas assim, é aquilo, eu tenho que ver pra falar, né? Essa é a verdade. Mano, comentem aí se vocês querem. Porque só um comentário à parte, né? Assim, com relação a cartoon, né? Desenhos em geral, eu gosto de ver outros tipos de desenho. Eu gosto de ver outros tipos de desenho atualmente, tá ligado? Não entenda errado, outros tipos de desenho parece até coisa, né? Coisa indecente. Mas não, pelo amor de Deus, citando um aqui, pra não ficar muito fora do tópico, Anfíbia. Ah, não, eu queria falar de Infinity Train, né? Anfíbia. Infinity Train eu não vi, é um que eu tenho que ver, inclusive. Enfim, o DJ gosta de desenho mais cabeça, sabe? Não porra. Exatamente mais cabeça, cara, mas não sei explicar, cara, eu não sei, não vou, assim, é capaz de eu confundir mais vocês e me confundir no processo também. Enfim, vamos lá. Para encerrar aqui, né, porque, né, não era para ficar muito longo, já estamos falando há 1 hora, para você ver como a gente é, né? Era de Apocalipse e Fênix Negra. Ai, cara, eu já na época, isso que eu já. X-Men Apocalipse, deixa eu ver aqui. Apocalipse. Deixa eu ver. Isso é em 2016, eu tinha 16 anos. Cara, eu já não esperava grande coisa. E o filme conseguiu me decepcionar mais do que eu esperava. Não, gente, eu cometi o erro crasso de, quando anunciaram Era de Apocalipse, eu falei, mano, eu vou ler Era de Apocalipse. Eu peguei pra ler. E, mano, Era de Apocalipse não é só um dos melhores quadrinhos X-Men, é um dos melhores quadrinhos, ponto. Tanto que o encadernado do X-Men Era de Apocalipse que a Panini tá vendendo, né, tá custando R$400 a bagatela, né? Vai tomando. Só faça. Cara, a única coisa boa desse filme, na minha opinião, é que ele tem uma mini história do origem do Ciclope que é boa. Mas tirando isso, Mano, o filme é muito ruim. Nossa, minha pé. Cara, o filme é péssimo. A gente pode encerrar o Era de Apocalipse com isso. O filme é muito ruim. Você tem noção? A minha tia Selma, que é presa do X-Men, né? Ela é muito de boa com qualquer filme. Ela não é muito exigente, sabe? E nem ela conseguiu tancar esse filme. Pô, cara, fizeram Apocalipse rebaixado, bicho. Nem só isso, cara, mas o filme ele é ruim, tipo, em todos os aspectos técnicos e criativos. Cara, as lutas são mal feitas, CGI ruim pra época, inclusive, não CGI ruim pra hoje. Pô, cara, eu vi já faz um tempo e sinceramente não tive menor tesão pra poder rever em qualquer instância da minha vida. Nem precisa. O filme não é bom. O que eu lembro do filme? Tem a Tempestade com o Moicano, que inclusive é um visual maneiro, convenhamos. Como é que é? O Anjo com asas de lama. Tem a cena final que, poxa, cara, com todo respeito, é bem mal feitinha, não tem a escala da batalha toda. O Apocalipse ele era pra ser um ser quase cataclismo quando tava lutando e, nossa, ele destrói o quê? Uma cidade? Cara, se destrói mais
não lembro. Esse é o tamanho do impacto que essa luta teve. Tipo assim, se teve uma destruição de uma cidade a mais, eu não realmente. A única coisa boa desse filme é a atriz que faz a Psylocke, que é muito bonita. Cara, coitado do Oscar Isaac, né, irmão? Ainda bem que, pô, o cara conseguiu. Como é que é? Conseguiu escapar ali da espiral que esse filme poderia ter levado a ele, né, cara? Hoje em dia o cara é o poder. Ele é um péssimo. Ele tem um péssimo agente, né? Não. Como é que é? Pô, uma das poucas coisas que eu acho bacana na nova trilogia do Star Wars é o Paul Dameron, que é ele, né? Ele é a melhor coisa da trilogia. O Oscar Isaac trocou de agente porque ele foi ver o Cavaleiro da Lua, viu? Cavaleiro da Lua tem seus defeitos, mas eu gosto. Pô, cara, aí tipo assim. E outra coisa que eu lembro é que o Apocalipse quebra a perna do Mercúrio, Não, como é que é? Como é que é? Essa cena específica dele se adaptando aos pouquinhos ali, ó, à velocidade do Mercúrio, tipo assim, ele começando a acompanhar ele com os olhos assim, pô, realmente eu acho bacana. Mas, poxa, o Mercúrio, que consegue ver tudo em câmera lenta, com a percepção do tempo desaceleradíssima, pô, ficar com o pé preso por uma raiz que cresceu do chão, bicho, pô, pelo amor de Deus. Enfim, pra finalizar, um filme que eu acho que eu sou o único, né, nessa chamada que viu, que é o Fênix Negra. Cara, esse eu não vi. Não me deu o trabalho. Eu sabia que ia ser ruim, então eu nem perdi meu tempo pra ver. Não, 2 filmes que eu acho que só eu vi, que é o Fênix Negra e o Novos Mutantes. Ai, cara. Eu nem lembro, eu nem lembrava que você assistiu. Eu tinha esquecido o Novos Mutantes, cara. Eu nem sabia dessa porra. Irmão, que é a pior parte, o Novos Mutantes, ele é muito fiel aos quadrinhos. Isso é mal feito pra caraca. Mas fidelidade. Cara, olha só. Um filme de horror, como é que é? Por causa que ele se propõe, pelo que eu. Quer dizer, eu posso estar errado, né? Por causa que eu nem vi, eu só ouvi muito. Não, vai ser um filme de horror com os X-Men. Eu falei, pô, beleza. Mas, mano, o filme ele foi tão. Cara, como é que é? É tipo Cara, é tipo você comer chuchu, tá ligado? Tá lá, mas ninguém liga, sabe? Esse fui eu para com os Novos Mutantes. Mano, enfim, eu gostei porque trouxeram Mancha Solar e a magia, né? A Illyana Rasputin, que são 2 mutantes que eu gosto muito. Mas, pô, caga pra Novos Mutantes. E o Fênix Negra? Pô, o que dizer do Fênix Negra? Eu falei, que lindo. Se Fênix Negra não tem hater, eu não existo, sabe? Eu queria dizer isso. Cara, eu acho que ninguém gostou desse filme. Caraca, mano. Sério, eu não vejo uma pessoa que fala bem desse filme. Mano, com todo respeito a Sophie Turner, que tá lindíssima de inglês. Cara, a Sophie Turner nunca foi boa atriz, eu falo mesmo. Vocês podem me apetejar, mas ela nunca foi boa. Não, mas a Sophie Turner tá linda nesse filme, sabe? Não, ela é linda, mas ela... Cara, quer dizer, pra ser sincero, eu acho que ela conseguiu fazer uma boa... Qual é o nome que você não deu bote? A Raya, né? Não, ela faz a Sansa. Sansa, assim, ela consegue ser uma boa Sansa, porque a Sansa só é um papel que ela consegue fazer, mas tirando isso... Sophie Turner, a personagem dela, a Sansa dela, na 5ª temporada pra frente, ela carrega, tá? A Sophie Turner, ela é um tipo de atriz que ela precisa pegar um bom diretor pra botar ela no caminho certo. Ela e o Kit Harington também, que é o Jon Snow, quando ele tava com o diretor ruim, ele é péssimo. Agora, quando ele pega um cara que sabe conduzir ele consegue carregar. Já é diferente da Emilia Clarke, como Daenerys, essa é só ruim, né? Não, mas a Emilia Clarke até melhorou um pouquinho na última temporada. Porque a Emilia Clarke que faz a Daenerys é só ruim mesmo. Mas enfim, Sophie Turner está lindíssima em X-Men como Jean Grey em Fênix Negra. Aí inventaram de dar uma história de redenção pra Mística, que eu não entendi porquê, porque eu acho que... Eu não sei porque dá uma redenção pra Mística, porque a Mística... Eu entendi porque deu uma história de redenção pra Mística, porque a Mística é a Jennifer Lawrence. Não dá pra Jennifer Lawrence ser vilã, sabe? Mesma coisa pra The Rock.
Como é que é? O meu momento favorito do filme foi quando olharam pra ela falando: Você não, como é que é? Você não é mística, você não precisa ser a vilã, você era Katniss Ever. Oh, peraí. Inclusive, cara, tá aí. Inclusive, tá aí, só fazendo um gancho, né? Nada a ver com o universo. Com o universo compartilhado dos quadrinhos, né? Da Marvel, mas, irmão. Eu tenho como é que é? Eu não tenho uma opinião formada a respeito como é que é? Dos filmes de Jogos Vorazes, por causa que, sinceramente, eu me perdi legal a partir do segundo. Cara, eu sinceramente eu vi o primeiro, achei bacana, eu vi o segundo, eu fiquei, quê? Essa é a honesta reação de um leitor de X-Men, pra falar a verdade. É aquilo, né? Você tá lá lendo, aí quando aparece o Cable é quando você se perde, enfim. Pra você ver, né, como a gente engancha o nosso assunto. Mano, o filme tá todo errado, cara. Mano, os Shi'ars, que, né, do nada eles introduziram o Império Shi'ar nos filmes. Assim, mais absoluto nada. E o Shi'ar tem o poder dos Skrulls, de moleque forte. Caralho. É a reação do. É a reação do personagem lá do Gantz, tá ligado? Mas que porra é essa? Se o editor puder colocar. Mano, aí, pra completar com o Gantz, eu imagino o diretor depois como é que é? Depois fazer uma desgraça com o roteiro, tá ligado? De uma parada que ele normalmente entende. Ele falando: Caraca, eu sou foda! Inclusive, uma das fases mais subestimadas de Gantz, tá? Meu Deus do céu. Desculpa o palavrão aí, Enfim, senhores. Né? Já sabe, se inscreve, curte, deixa o hype se o hype já estiver liberado. Né? Vou deixar aqui na descrição nosso LivePix, se quiser contribuir com o canal iniciante. Vou deixar também aqui na tela as nossas redes sociais, agora que estamos migrando para o YouTube. Né? Na tela vai ficar as outras redes sociais que não podem ser nomeadas do Lucas e do DJ. Relaxa que não tem OnlyFriends, tá? Não tem. Vou deixar também o link para vocês comprarem o meu livro. Quem quiser apoiar a literatura independente, tá aí o meu livro. Enfim, senhores, deixem uma moeda para os bardos. Odin está nos chamando. E até mais.